No ano 9 d.C., uma poderosa força romana avançava profundamente nas florestas do norte do território germânico. À sua frente estava Publius Quinctilius Varus, um governador de confiança de Roma e de quem se esperava que trouxesse ordem a essas terras distantes. Marchando atrás dele estavam quase 20.000 soldados. Entre eles estavam as legiões 17, 18 e 19, unidades nas quais Roma confiava há muito tempo para campanhas difíceis, longe de casa. Ao lado das legiões estavam 6 coortes auxiliares e 3 esquadrões de cavalaria, encarregados de explorar a frente e proteger ambos os flancos. A coluna movia-se como uma longa serpente de ferro, serpenteando pelos estreitos caminhos da floresta. O céu estava baixo e cinzento. O ar úmido agarrava-se às suas armaduras, e a densa copa acima permitia que apenas finas frestas de luz tocassem o chão. Cada passo ecoava suavemente, firme e calmo, pois os homens acreditavam que estavam marchando por uma região seguramente controlada por Roma. Nenhum deles imaginava que esta floresta silenciosa logo se tornaria o túmulo de 3 legiões inteiras, e o início de uma das tragédias mais sombrias da história romana. Se esta parte da história te lembra uma antiga lição, um livro que você já segurou, ou uma memória da escola de muito tempo atrás, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Suas recordações trazem a história à vida para todos nós. Enquanto a coluna romana avançava pacientemente pelas sombras escuras da floresta de Teutoburgo, outra força permanecia escondida em silêncio. Era uma coalizão de tribos germânicas, pessoas que conheciam cada raiz, cada pântano, cada caminho sinuoso desta terra. Eles não eram estranhos para Varus. O líder deles, Arminius, já havia servido como oficial nas fileiras romanas e conquistado a confiança de Varus. Mas Arminius havia escolhido retornar para onde realmente pertencia. Nascido entre as tribos germânicas, criado sob estes pinheiros imponentes, ele agora comandava quase 15.000 guerreiros reunidos de muitos clãs. Eles esperavam sem um movimento, sem um sussurro, observando os romanos afundarem cada vez mais fundo no labirinto de árvores. Os galhos pendiam baixos, bloqueando a pouca luz que restava. Troncos altos estavam amontoados como antigos pilares de pedra. A escuridão e o terreno emaranhado tornavam fácil para os homens de Arminius permanecerem escondidos a apenas alguns passos da coluna em marcha, invisíveis, inaudíveis. Os soldados de Varus viam apenas a estrada de terra à frente. Eles não faziam ideia de que, por trás da quietude ao redor deles, milhares de olhos seguiam cada movimento com fria paciência. Uma paciência nascida de guerreiros que já haviam decidido como esse encontro deveria terminar. Sem gritos de guerra, sem tambores, sem trombetas soando no ar. Apenas a espera. 2 exércitos na mesma floresta, mas apenas um deles sabia quando a batalha começaria. À medida que a coluna romana se estendia em uma linha longa e fina através da floresta, o caminho estreito separava cada unidade, deixando lacunas e bolsões isolados de homens. Foi então que Arminius deu o sinal que seus guerreiros esperavam o dia todo. Sem um grito, sem um aviso, figuras irromperam de ambos os lados da trilha, como se a própria floresta tivesse aberto suas mandíbulas para engolir os legionários em marcha. O choque de lanças de madeira e machados de ferro contra escudos romanos elevou-se acima da chuva e das folhas caindo. Combatentes germânicos avançaram com a ferocidade de pessoas defendendo sua terra natal. Os homens de Varus foram pegos desprevenidos, e muitas unidades, dispersas e despreparadas, foram arrastadas instantaneamente para um combate caótico. A cavalaria romana, a força que deveria ter sido capaz de virar a maré, tentou recuar e se reorganizar. Mas os caminhos estreitos e escorregadios da floresta os prenderam no lugar, tornando-os alvos fáceis. Cavaleiros caíam um após o outro, alguns ainda lutando para guiar seus cavalos para a frente. Em apenas um curto espaço de tempo,
a maioria das tropas montadas foi aniquilada. Vendo sua formação desmoronar e nenhum caminho de fuga restando, Varus compreendeu o que o aguardava. Ele escolheu a morte em vez de cair nas mãos daqueles que não mostrariam misericórdia. Sua perda enviou uma onda de desespero ainda mais profunda através das fileiras romanas já abaladas. Os remanescentes do exército podiam fazer pouco mais do que cambalear para fora da floresta densa, esperando alcançar o posto avançado romano mais próximo. No entanto, a cada passo que davam, os guerreiros germânicos seguiam, silenciosos e persistentes, movendo-se nas sombras como fantasmas incansáveis. Eles não atacaram novamente. Ainda não. Eles apenas observavam. E essa perseguição silenciosa era muito mais aterrorizante do que o choque do aço. Os sobreviventes avançaram mais fundo na floresta, impulsionados apenas pela fraca esperança de encontrar uma saída. Cada árvore parecia ameaçadora, cada sombra parecia esconder um inimigo. Embora se movessem tão rápido quanto a exaustão permitia, podiam sentir os guerreiros germânicos atrás deles, firmes, pacientes, nunca perdendo o rastro. Eles seguiam não com pressa, mas com a certeza de caçadores que sabiam que sua presa não podia escapar. À medida que os soldados romanos enfraqueciam pela fome, medo e dias de chuva implacável, os sons na floresta começaram a mudar. Galhos estalavam com mais frequência. Passos pressionavam o subbosque úmido. Respirações pesadas flutuavam por entre as árvores. Tornou-se claro que os guerreiros germânicos não estavam mais satisfeitos em apenas observar. Logo, a armadilha se fechou completamente. Cortados de qualquer caminho de retirada, os romanos se reuniram em um círculo apertado em um pequeno pedaço de terreno aberto. Eles plantaram seus pés na lama macia, ergueram seus escudos e tentaram formar um último anel defensivo. Uma esperança frágil contra o peso esmagador da natureza selvagem ao redor deles. Os combatentes germânicos avançaram lentamente, passo a passo deliberado, como se lembrassem aos romanos que esta terra nunca tinha sido deles para reivindicar. Não havia pressa, nem caos do lado deles, apenas uma resolução fria. Quando a luta irrompeu, foi brutal e desorientadora. Aço chocou-se com madeira e osso. Gritos misturavam-se com o chiado da chuva batendo na armadura. Desgastada e cercada por todos os lados, a linha romana desmoronou. Escudos escorregaram. Capacetes caíram. E quando a última formação se desfez, a defesa colapsou inteiramente. A maioria dos romanos caiu onde estava. Um punhado conseguiu fugir nos momentos finais, esgueirando-se por entre as árvores e tropeçando em direção a assentamentos próximos. Outros foram capturados, destinados à escravidão, um destino duro para homens que outrora serviram ao maior império de sua época. O segundo ataque havia terminado, e com ele, qualquer esperança restante para as 3 legiões desapareceu na floresta encharcada pela chuva. Se um momento neste capítulo se destacou para você, um detalhe, uma emoção, um pensamento, sinta-se à vontade para mencioná-lo abaixo. Muitos espectadores encontram significado em diferentes partes da história. Quando o último escudo romano caiu e o último anel defensivo colapsou, o campo de batalha ficou silencioso. Quase todos os soldados que estiveram naquele círculo agora jaziam imóveis no chão lamacento da floresta. Pedaços de armaduras, lanças estilhaçadas e escudos quebrados estavam espalhados por toda parte, testemunhos silenciosos da destruição de 3 orgulhosas legiões. No entanto, alguns homens conseguiram escapar. Na confusão dos momentos finais, alguns escapuliram e correram por entre as árvores, impulsionados pelo medo e pelo instinto de sobreviver. Eles eventualmente alcançaram aldeias próximas amigáveis aos romanos, trazendo consigo os primeiros relatos horríveis do que havia acontecido dentro da floresta. Outros não tiveram tanta sorte. Capturados, desarmados e tratados como espólios de guerra,
Muitos foram mais tarde vendidos como escravos. Um fim amargo para soldados que outrora marcharam sob as bandeiras de um império aparentemente invencível. Para as tribos germânicas, a vitória foi mais do que um triunfo no campo de batalha. Foi uma declaração, uma mensagem alta e inconfundível, de que eles defenderiam sua terra natal contra qualquer império, não importa quão poderoso. Para Roma, no entanto, a perda em Teutoburgo tornou-se uma ferida que doeria por gerações. Não foi apenas um desastre militar. Foi um lembrete de que mesmo as potências mais fortes podem ser humilhadas no lugar que menos esperam. Se alguma parte desta história ficou com você, uma lição, uma memória, um sentimento, por favor, compartilhe abaixo. Muitos espectadores aqui cresceram amando a história, e suas reflexões ajudam a próxima geração a entender esses momentos mais profundamente. E se você gostaria de continuar explorando histórias como esta, nós convidamos calorosamente você a ficar com o canal.